A amargura ela é um sentimento avassalador, altamente destrutivo. Alguém já definiu a amargura como sendo ressentimento acumulado, a mágoa que a gente acumula no nosso coração. Este acúmulo de mágoa vai gerar uma dor, muitas vezes raivosa. Essa dor ela pode ser às vezes explícita, ou seja, todo mundo sabe que a gente está magoado, todo mundo sabe que a gente está ressentido, todo mundo sabe que a gente está amargurado. Às vezes essa amargura ela é implícita. Nem as pessoas que convivem com a gente conseguem descobrir que nós somos amargurados. Mas a amargura é um dos sentimentos mais destrutivos que existe. Existem pessoas que estão soterradas. Lembra de 2 semanas atrás? O prédio que ruiu, desabou, matou algumas pessoas, 4 continuam desaparecidas. Com o encerramento das buscas hoje cedo, 4 estão desaparecidas. Mas a mágoa tem o poder de fazer com que a nossa vida desmorone sobre nós. E a gente vive soterrado sob os escombros de uma vida muito infeliz. A mágoa tem o poder de nos deixar azedos. A mágoa tem o poder de fazer com que a gente se torne uma pessoa sombria, uma pessoa amarga. A mágoa tem o poder de tirar de nós, roubar de nós a alegria. A gente passa pela vida sem se emocionar com o sorriso de uma criança, sem se emocionar com as vitórias das pessoas que nós amamos, porque a mágoa nos derrotou. Há pessoas que elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, porque foram derrotadas pela amargura. Houve uma mulher na história do Antigo Testamento que experimentou o poder destrutivo da amargura. E ela viveu sobre os escombros do ressentimento, até ela descobrir que ela era amargurada, mas que ela podia mudar. Eu quero conversar sobre essa mulher, convidando você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1. Quero ler com você a partir do verso 18, na sequência da nossa série Eu Sou, mas quero mudar. Hoje eu converso com você sobre esse tema. Eu sou amargurado, mas eu quero mudar. Ruth capítulo 1, a partir do verso 18. Josué, Juízes, Ruth capítulo 1, a partir do verso 18. Se você está perto de alguém que nos visita, temos muitas pessoas que nos visitam hoje, todas muito bem-vindas. Compartilhe o texto com ela, empreste o seu celular ali. Verso 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, e ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor se colocou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. E elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Vamos orar? Eu sou amargurado, mas quero mudar. Pai querido, com temor e tremor, abrimos a Tua Palavra nesta hora, com essa história tão rica, tão dolorida, que pode ser a história de muitas pessoas que estão aqui. Gente que foi vitimada pela amargura, e que por conta disso vive uma vida azeda, sem sol, sem graça. Pai querido, nos visita através da Tua Palavra nesta noite, que o Teu Espírito Santo traga para nós renovo, que o Teu Espírito Santo traga para nós libertação da escravidão da amargura. Bondosamente, Pai, pedimos, suplicamos que o Senhor use a Tua Palavra para nos edificar, nos exortar, nos abençoar nesta noite. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus pedimos assim, bondosamente.
Amém, amém, amém. O livro de Ruth começa com a saga de uma família composta por 4 pessoas: o Elimeleque, o marido, a sua esposa Noemi e 2 meninos, o Malom e o Quilion. A Bíblia diz que eles moram em Belém. O nome Belém significa casa do pão. Elas moram em Belém, em Israel. Só que em Israel, nesse tempo, Israel experimenta um tempo de muita recessão econômica. Há uma fome avassaladora. E a gente sabe que ficar com fome é dureza. E o Elimeleque, o chefe da família, ele resolveu tomar uma decisão. Ele resolveu sair de Belém. E ele foi para Moabe, uma cidade próxima, mas uma cidade estrangeira. Ele foi para lá e levou a sua família porque ele não queria passar fome. E o texto diz para nós, em Ruth capítulo 1, que a Noemi, ela é visitada em Moabe pela face carrancuda da morte. O Elimeleque morre. E os 2 filhos, o Malom e o Quilion, morrem também. Essa mulher, diz o texto, que ela vai de mãos cheias para Moabe, mas ela vai ficar de mãos vazias. Ela já é uma idosa que perde o marido e que perde os 2 filhos. O dia das mães não tem mais sentido para Noemi. Não há um filho a quem ela possa abraçar. Não há um filho que possa lhe dar um presente nesse dia, porque os seus 2 filhos morreram. E além disso, ela está numa terra estrangeira. Ela não tem parentes em Moabe. Ela tem as suas noras, as noras têm os seus parentes, mas ela é uma estrangeira. Ela é uma viúva que agora vai depender das pessoas para sobreviver, porque nem os filhos ela tem mais. As circunstâncias negativas, elas cercam a vida de Noemi. E diz a palavra de Deus que ela se deixa derrotar pela amargura. A mágoa toma conta da vida dessa mulher. E ela volta para Belém, porque Belém agora experimenta um tempo de muita colheita, de muita produtividade. A casa do pão agora tem pão de novo. Então Noemi resolve voltar, e uma nora dela, Ruth, a acompanha. E ela volta, mas quando ela volta para a cidade de novo, ela escancara a sua amargura. Ela demonstra explicitamente que ela não está bem, que ela está amarga, que ela está azeda. Por quê? Porque ela chega na cidade, há uma comissão de recepção do Ministério de Mulheres de Belém. Elas vêm com faixas: seja bem-vinda, Noemi. Vem uma bandinha tocar: Noemi, que bom que você voltou, a gente estava com saudade. E ela já chega dizendo assim: não me chamem de Noemi. Noemi significa feliz. Eu não sou mais feliz. Me chamem de Mara, porque Mara significa amargura, e amarga eu me tornei. Ela começa a dizer sem meias palavras. Ruth capítulo 1 verso 13, Ruth capítulo 1 verso 20. O Deus Todo-Poderoso, Ele acabou com a minha vida em Moabe. Ele tirou tudo que era mais precioso. O Deus Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim. Olha o verso 13, olha o verso 20. Ela é uma mulher amarga, ela é uma mulher que é dominada pela mágoa, pelo ressentimento, e ela escancara a sua dor para quem quiser ouvir, para quem quiser ver. Ela não disfarça. Ela quer fazer um monumento definitivo para a sua mágoa. Como assim? Mudando de nome. Noemi significa feliz, e ela não quer mais ser chamada de Noemi. Ela quer ser chamada de Mara, porque Mara significa amargurada, uma pessoa amarga, azeda. Ela quer celebrar a amargura que tomou conta da vida dela, mudando de nome. Porque a amargura tem esse poder. Tem o poder de nos aprisionar às lembranças, às memórias amargas do nosso passado. E quando a gente se deixa vencer pela amargura, a gente não vive mais o presente, a gente não tem mais um futuro pela frente. A gente só tem os escombros do ressentimento que nos liga ao passado. Você se parece com Mara? As pessoas, elas, quando se deixam dominar pela amargura, elas parecem que fecham as cortinas da vida. Não tem sol mais, os dias são sempre nublados e cinzentos.
Não há alegria a mais. Eu posso afirmar para os irmãos com todas as letras que uma das armas que o arqui-inimigo das nossas almas mais usa para nos desviar da vontade de Deus é a amargura. Sabe por quê? Anotem isso: a amargura é pecado. A amargura nos enche de ira. A amargura nos enche do desejo de vingança. A amargura pode nos encher de revolta contra Deus e revolta contra as pessoas. A amargura acaba com a alegria. A Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 5 que a alegria é fruto do Espírito Santo. Mas a amargura pode nos impedir de experimentar a alegria. E a gente passa pela vida caminhando com tristeza, com revolta, com ressentimento, tendo uma vida azeda. Preste atenção, olha para mim. Você é uma pessoa amargurada? Você é uma pessoa que se deixou dominar pela amargura? Você anda definhando por dentro? Porque a amargura é um veneno que nos corrói por dentro. Tira todos os sentimentos bons. Tira a alegria, tira a leveza, tira o bom humor. Rouba-nos a fé. A amargura acaba com a gente. A Noemi, ela foi derrotada pela amargura. E se você é amargurado como a Noemi, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ser amargurado, mas você pode mudar. Sabe por quê? Porque a Noemi mudou. Porque a Noemi descobriu que ela poderia vencer a amargura. E eu quero compartilhar nesta noite com você algumas posturas que podem nos ajudar a vencer a amargura e a viver o melhor de Deus para nós, como a Noemi viveu no final da sua vida. O melhor de Deus para a vida dela, derrotando a amargura. Eu quero compartilhar algumas posturas para a gente vencer a amargura. Primeira postura: olhe para o alto e saiba que Deus está no controle da situação. Olhe para o alto e saiba que Deus está no controle da situação. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Noemi lançou a culpa das suas perdas na conta de Deus. O Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim. Eu perdi meu marido e meus 2 filhos. Por isso agora eu não quero mais ser chamada de Noemi. Eu quero ser chamada de Mara. Porque Deus pesou a sua mão contra mim. Sabe, irmãos, as perdas, elas têm o poder de injetar amargura dentro de nós. Quando a gente perde algo ou alguém, a amargura pode injetar em nós revolta. E especialmente revolta contra Deus. Essa mulher, ela está dominada pela mágoa. E a mágoa de Noemi, ela é muito direcionada para Deus. Ela responsabiliza Deus pelo fato de ter ficado viúva e ter perdido os seus 2 filhos. Ela disse em meias palavras: Deus pesou a sua mão contra mim e a tragédia se instalou na minha vida. Você já ficou revoltado com Deus quando experimentou o sofrimento? Se você for muito honesto, talvez você se identifique com a Noemi. O que talvez você não tenha feito é verbalizado isso para todo mundo ouvir, como a Noemi, amarga, amargurada, magoada, fez. Sabe, irmãos, tomemos cuidado, porque a gente não tem a visão do futuro. A gente olha só o que nos acontece hoje. Noemi não tinha uma visão de que Deus estava escrevendo uma das mais belas páginas da história da humanidade, usando a vida dela. Por quê? Porque a história vai nos contar que a nora dela, a moabita Ruth, vai se casar com Boaz. Eles vão gerar um filho que se chamará Obed, que vai ser o avô do rei Davi. A Ruth é uma estrangeira, é a primeira estrangeira que vai entrar na árvore genealógica de Jesus, porque Jesus vai descender da linhagem de Davi. Olha
que coisa linda Deus estava orquestrando. Só que a Noemi, ela não tem essa visão. Ela olha a sua dor hoje. Ela não olha do que Deus está escrevendo por trás. Ela não lê as entrelinhas da história. Mas nós que hoje temos a palavra de Deus, nós podemos confiar num Deus que tem sempre algo bom por trás das coisas ruins que nos acontecem. E não é Deus que coloca coisa ruim no nosso caminho. Nós vivemos num mundo que não faz sentido por causa do pecado. Hoje chorei com um irmãozinho que experimentou uma perda. E eu disse para ele: sabe por que aconteceu essa perda na sua vida? Por causa do pecado do homem, do meu pecado e do seu pecado. Por causa do pecado entrou a morte no mundo. Por causa do pecado a gente experimenta dor e sofrimento. Porque esse mundo não faz sentido. Deus não está na tragédia lá do 11 de setembro, nos Estados Unidos da América, com a queda das torres. Deus está na graça de Deus, usando bombeiros para salvar pessoas que estavam feridas. Deus não é o responsável pelo mal que nos atinge. O mal que nos atinge tem uma responsabilidade da ação do arqui-inimigo das nossas almas, que quer nos destruir, que quer ver a gente se dando mal. O mal que nos aflige, ele vem para mim e para você por conta do nosso pecado. Mas em Deus nós temos a graça. Por isso eu quero encorajar você que está chateado com Deus hoje à noite, quem sabe por algum motivo, por alguma desgraça que aconteceu na sua vida. Olhe nas entrelinhas da história, veja a mão de Deus, olhe para o alto e enxergue Deus tentando consertar os seus próprios erros, porque às vezes o sofrimento que a gente está experimentando é fruto dos nossos próprios erros. A gente vive uma crise às vezes no trabalho, e essa crise no trabalho foi gerada por causa dos nossos próprios erros. Nós não fizemos as coisas certas, por isso perdemos uma promoção. Temos uma crise na família e a gente sempre culpa o outro, a outra por causa da crise na família, mas o culpado somos nós mesmos, com os nossos erros, e aí vêm as dificuldades e as consequências. Mas apesar disso, nós temos um Deus que é bom. Lance fora a sua amargura, olhe para o alto, saiba que Deus está no controle. Eu conheço um pastor, e o pastor Osmar também, que quando ele era seminarista, 26 anos, muito perto de casar, ele tinha um Fusca, e ele foi pegar a sua noiva para ir no culto na igreja. E ali onde ele morava, na Zona Leste, tinha que atravessar a linha do trem de carro. E naquela hora que ele ia atravessar o carro, o Fusca teve um problema, quebrou o cabo do acelerador, e veio o trem. E foi tudo muito rápido, ele não teve condição de tirar a noiva, e o trem pegou, e ela morreu. E ele quis desistir de tudo. Quis desistir da fé, quis desistir do seminário, quis desistir de ser pastor, porque ele contando, ele diz o seguinte: o Todo-Poderoso não livrou a minha noiva. Aí Deus foi trabalhando no coração dele, ele conheceu uma outra pessoa, ele se casou, ele se transformou num pastor, e ele foi estudar psicanálise, para ajudar pessoas que lidam com o sofrimento como ele lidou, e como ele tem sido bênção na vida dos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está no controle da nossa vida, ainda que a gente não veja, não enxergue, Deus está no controle, e Deus tem algo bom para fazer na nossa vida, apesar das nossas tragédias. A Noemi aprendeu isso, por isso ela se libertou da amargura. Segunda postura: jogue fora toda amargura e desejo de vingança. Jogue fora toda amargura e desejo de vingança. Livrem-se de toda amargura, Efésios 4:31. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus capítulo 12, verso 15. Amados, nunca procurem vingar-se,
mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, verso 19 e verso 20. A amargura que a gente acumula debaixo do tapete da nossa existência, ela vai nos tornar pessoas doentes emocionalmente falando. Gente amargurada é gente que está sempre de mal com a vida. É gente que não tem um motivo para sorrir. É gente que está sempre pensando em se vingar de quem lhe machucou. É gente que está planejando, premeditando uma vingança. Sabe, irmãos, talvez Deus tenha trazido você hoje à noite para dizer para você que a amargura é um pecado que nos encurva e que nos faz viver uma vida doente, emocionalmente, espiritualmente falando. Nunca seremos saudáveis, nem nas nossas emoções, nem na nossa alma, nutrindo amargura no nosso coração, guardando o ressentimento no nosso coração. Nós nunca viveremos com saúde, desejando nos vingar daquele que nos trouxe o mal, daquele que nos magoou, daquele que nos machucou. Tome cuidado com a amargura. Ela pode derrubar você. Ela pode tornar você um sobrevivente, infeliz na vida. A Bíblia não quer que você sobreviva, a Bíblia quer que você viva. Viva com alegria, que é fruto do Espírito Santo. Paulo diz que a gente pode ser um entristecido sempre alegre, que a gente pode enfrentar as tragédias da vida com alegria. Mas como faremos isso? Guardando amargura no nosso coração? Impossível. Quero dizer para você, tome cuidado com a amargura com o ex-namorado, a ex-namorada, o ex-chefe, o ex-patrão, o ex-marido, a ex-esposa, a ex-igreja, o ex-pastor. Tome cuidado com esse. Não guarde amargura contra o ex. Porque quanto mais amargura você guarda, mais ligado a esse passado de memórias amargas você fica. Tem gente que termina um namoro, um relacionamento e se transforma num escravo de ficar fiscalizando as redes sociais. Fica olhando o que postou no Facebook, olha o Instagram e fica vasculhando. E se tem uma foto da pessoa sorrindo, acaba o dia. Nossa, ela está feliz, meu Deus. Olha, postou uma foto, estou indo comer pizza. O amor da minha vida. Pronto. A amargura faz com que a gente viva em círculos, remoendo a dor. A gente para de viver. A gente para de viver. Sabe, irmãos, a prerrogativa da vingança é do Senhor. É de Deus. Mas, pastor, aquela pessoa acabou comigo. Eu tenho que dar o troco na mesma moeda. Não, você não tem que dar o troco na mesma moeda. Deixa com Deus. Entrega o ofensor e entrega a ofensa para Deus. Deixa Deus cuidar. Porque se você quiser cuidar no lugar de Deus, você será sempre um prisioneiro da sua amargura. Nenhuma vingança será o suficiente. Você sempre vai querer se vingar um pouco além. Vai se transformar num refém da sua dor. Olha, não terceiriza a sua vingança para ninguém. Imagine que o pastor da igreja tem um problema com o tesoureiro. E aí o pastor não pode se vingar do tesoureiro. Aí eu terceirizo isso, eu chamo o secretário da igreja. Olha, na hora da assembleia, você fala isso e isso a respeito do relatório financeiro do tesoureiro. Acaba com a moral dele. Eu estou terceirizando vingança. Eu não bato com a minha mão, mas eu levo a mão de alguém para bater no outro. Estou cometendo um equívoco diante do Eterno. Não terceirize a vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor. Jogue fora a sua amargura. Jogue fora o desejo. Abra mão do direito de se vingar. Sabe por quê? Porque você não tem direito. Minha é a vingança, diz o Senhor. Deixa com Deus. Deus sabe o que faz. Terceira postura, essa aqui. Não deseje o mal a quem lhe magoou, e não se alegre com a infelicidade dele. Não deseje o mal a quem lhe magoou, e não se alegre
felicidade dele. Provérbios 24, 17 e 18. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, se desagrade e desvie dele a sua ira. Romanos 12, 14. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe, não os amaldiçoe. Com sinceridade, quando você fica ressentido, cheio de amargura com quem lhe machucou, você não fica torcendo para ele se dar mal, você não fica torcendo para tudo de ruim acontecer na vida dele, você não quer que ele se dane, você não torce para a desgraça acontecer, e quando ela acontece, você não fica com a pontinha de prazer? Pastor, que isso? Eu não, pontinha, tem uma pontona de prazer quando o meu inimigo se dá mal. Eu quero mais que ele se dê mal. Esse tipo de sentimento de desejar o mal para o outro envenena você, acaba com a sua saúde emocional. Filipenses capítulo 4, verso 8, você lembra do que diz? Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de louvor, nisso a gente deve pensar. Desejar o mal para o outro, tem algum louvor? A irmã Eunice, ela não me cumprimentou hoje no culto. Tomara que ali tem um toquinho de madeira que está perto da porta que prende. Tomara quando ela sai do culto, ela tropeça ali e cai nos meus braços. Eu vou dizer, tá vendo, irmão? Foi o anjo vingador que fez a senhora tropeçar e eu segurar a senhora, que a senhora não me cumprimentou. Desejar mal para o outro, irmãos, azeda o nosso coração. Tome cuidado com isso. Não se alegre com a desgraça alheia. Isso envenena a sua alma. Não se alegre. Não se alegre. Quarta postura: perdoe e peça perdão sempre que necessário. Que texto. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, final dela de 12 a 15. Quando nós dizemos para Deus em oração, Senhor, perdoa as nossas dívidas, significa que nós estamos dizendo para Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, as coisas erradas que eu faço, tanto quanto eu perdoo as dívidas dos meus ofensores contra mim. Você já pensou nessa oração que você faz? Tem muitos de nós que nós não temos essa oração respondida, porque nós não perdoamos as ofensas que nos fazem. Nós trazemos essas coisas no nosso livro de contabilidade, que tem a capa preta. E nesse livro de capa preta, a gente escreve na cor preta o nome do nosso ofensor e a ofensa que ele nos fez. E a gente vai chocando a amargura. A gente deseja se vingar. A gente quer saber a notícia dessa pessoa, para saber se ela está se dando bem, para a gente soltar um rojão. Porque nós somos maus. Nós temos uma natureza pecaminosa. Mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa perdoar. Mas pastor, eu não perdoo injustiças. Eu não perdoo uma injustiça feita contra mim. Só que o campeão das injustiças, Jesus de Nazaré, perdoou. E nos ensina a perdoar também. Pastor, mas eu não vou perdoar porque ela não merece. Não perdoe porque ela merece. Perdoe porque você precisa. Porque o perdão faz muito bem. E vou até dizer, com um pleonasmo aqui em português, assassinando o português. É mais melhor de bom para quem perdoa
do que para quem recebe o perdão. Tira a amargura do nosso coração. Sai a ira, sai o desejo de vingança. A gente fica com um coração leve. Eu sei que isso é difícil para todos nós, porque no nosso coração há maldade. A gente recebeu um tapa na face, a gente quer dar um murro na outra face do cara que nos bateu. Nós somos assim. Isso aqui não é contra a nossa natureza, mas é possível viver isso. É possível perdoar. Sabe qual a receita para você viver uma vida infeliz? Tem 2 ingredientes só. Nunca peça perdão e nunca perdoe. Fazendo isso, você vai viver a vida infeliz e solitária. O segredo para uma vida solitária é só viver com amargura. Se transformar numa pessoa azeda, uma pessoa pesada, que ninguém aguenta conviver. Vai terminar o fim dos seus dias sozinho. Sozinho e infeliz. Eu pastorei uma família que foi atingida pela tragédia. A filha foi assassinada com 28 anos de idade, no 5º mês de gravidez, pelo estúpido de um homem brutal, que deu 3 tiros nela. Ela morreu. A família era toda da igreja. O homem nunca se recuperou, o pai nunca. A mãe nunca se recuperou. Eles mergulharam numa depressão. E é uma das histórias mais tristes que eu já conheci. E eles não conseguiram vencer a amargura. Os outros filhos, os irmãos da moça assassinada, nunca receberam o carinho dos pais de novo. Porque os pais viveram sempre em função da dor da menina que morreu. E eu falava para eles: vocês têm mais filhos, vocês precisam superar. Eles não conseguiram. Todos têm problemas emocionais. Todos fazem tratamento. Todos são dependentes de medicação. Todos são tristes. Você olha para a face deles, não tem luz, não tem brilho, porque eles não conseguiram perdoar, porque eles não conseguiram seguir em frente. Tem muita gente vivendo assim, não querem perdoar. Eu quero me vingar. Eu não descanso enquanto eu não me vingar. Você está vivendo uma vida infeliz. E pior, do lado de vocês tem pessoas infelizes, porque vocês não conseguem mais dedicar amor, porque vocês não têm leveza, porque vocês são amargos, azedos. Perdoe. Sem perdão a gente não consegue viver uma vida saudável. Perdoe sem que a pessoa mereça, porque você merece viver uma vida melhor. Perdoe porque Jesus nos ensinou a perdoar. Perdoe porque Jesus nos perdoou. Perdoe. Finalmente, 5ª postura: olhe para frente e crê que Deus pode transformar tragédia em vitória. Final do livro de Ruth, capítulo 4, 13 a 17. Boaz casou-se com Ruth, que deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: o menino lhe dará a nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Ah, meus irmãos, Noemi pensou que o seu destino era sofrer. Ela quis mudar de nome. Ela queria ser chamada de Mara, a amarga, a amargurada. Noemi queria levantar um monumento para sua dor. Noemi dizia para todo mundo: todo poderoso acabou com a minha vida, tirou meu marido, tirou meus filhos, eu não sou mais feliz.
Noemi achou que ela viveria uma vida assim, amargurada, infeliz. E amargurada ela viveu uma boa parte da sua vida, sem perceber a graça de Deus na vida dela. E sabe qual era a graça de Deus na vida da Noemi? A sua nora, a Ruth, que diz o texto, era tão boa, que era melhor do que 7 filhos. Às vezes nós vivemos tão amargurados, que nós não conseguimos enxergar a graça de Deus na vida de um amigo que nos acolhe, nos apoia, na vida de familiares que estão conosco. Nós achamos que nada está bom, que tudo está ruim, e que a gente vai viver sempre olhando no retrovisor sombrio da nossa história e enxergando a nossa dor, a dor da nossa tragédia. Noemi se enganou, porque ela descobriu que ela era amargurada, mas que a graça de Deus poderia mudar isso, e mudou. E agora ela se transforma numa mulher cheia de vida, numa mulher que pega o filho de Ruth como se fosse o próprio netinho dela, a embala, faz canções de ninar, e ela fica feliz, porque ela começa a enxergar o plano de Deus na vida da sua nora, uma estrangeira, que Deus usou para colocar na descendência de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Ela se recusou a viver uma vida amarga quando ela compreendeu o plano de Deus para a sua vida. Acredite, se você é amargurado, você não precisa viver desse jeito. Você não precisa ser uma pessoa azeda de alma, chata, que ninguém aguenta conviver. Você não precisa viver infeliz por resto da sua vida, solitário. Você pode se livrar da amargura. Sabe, irmãos, a palavra mágoa na sua origem, ela significa má água, água parada. E a gente sabe que se você deixar a água parada, vai atrair tudo que é ruim. Não vai? Vai atrair esses insetozinhos que trazem doenças. Água parada exala mau cheiro, cheira mal. A gente não pode guardar mágoa no nosso coração, porque mágoa no nosso coração só traz coisas ruins, que faz a nossa alma cheirar mal. Cuide disso, meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando. Lance fora da sua vida a amargura. Eu quero terminar essa palavra fazendo uma pergunta para você. Você tem vivido prisioneiro da amargura? A mágoa acumulada debaixo do tapete da sua existência? Não precisa ser assim. Hoje você pode se libertar dessa mágoa. Hoje. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. É a mesma oração que nós vamos fazer em todos os cultos, no final de cada pregação. Nessa série Eu Sou, Mas Quero Mudar. É uma oração com 3 frases. Eu sou amargurado, mas quero mudar. Eu posso mudar. Em nome de Jesus, eu vou mudar. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu quero orar com você. O pastor Anderson virá aqui, a equipe de louvor também já está vindo. Você entendeu essa palavra? Deus falou com você? Você não quer fazer essa oração comigo? Você é livre para fazer. Você é livre para não fazer. Fica leve. Mas a gente que quer fazer, porque não quer viver amargurado. Se você quer fazer essa oração comigo, fique em pé onde você está. Eu quero orar para que Deus te capacite a você a vencer a amargura. Eu sou amargurado, mas eu quero mudar. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém que Deus deseja libertar da amargura? Deus abençoe. Pastor Anderson, olha para nós.
nesta noite, ó Deus, em que podemos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Nós pedimos agora que Teu Santo Espírito esteja tocando em cada um aqui, Senhor Deus. Teu Santo Espírito esteja sobre a vida de cada um aqui, Senhor Deus, ministrando ao coração, à mente de cada pessoa que neste lugar, Pai. Que o Teu Santo Espírito toque, Senhor Deus, na vida daqueles, ó Pai, que entenderam e compreenderam a Tua palavra nesta noite, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, comece a fazer uma obra em cada coração, ó Pai, em cada vida, ó Pai. Aqueles que ainda estão resistentes, ó Deus, que o Senhor quebre esses corações, quebrando esses corações, ó Pai, e que eles possam sentir agora, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia, ó Pai. Que eles possam entender, ó Pai, que o Senhor olhou para nós, não merecíamos nada, não tínhamos nada de bom para oferecer, mas o Senhor olhou para nós e enviou o Seu Filho ao mundo, mesmo nós não merecendo nada, ó Deus, mas o Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou de uma tal maneira que entregou o Seu único Filho para morrer por nós ali naquela cruz, para que hoje pudéssemos ter a vida eterna e ser salvos, Altíssimos. Pai, é tão difícil, Senhor Deus, viver com amargura, como muito bem o pastor Nilo falou aqui nesta noite, ó Pai. Então, Senhor, aqueles que prontamente se colocaram de pé nesta noite, ó Deus, e há tantos outros que não tiveram a coragem, mas estão sentados, ó Deus, mas estão orando a Ti também. Que o Senhor dê forças, ó Pai. Que o Senhor fortaleça cada um para poder vencer, Senhor Deus, a amargura, para poder liberar perdão, ó Deus. Porque como vimos aqui, Senhor Deus, se nós não liberarmos perdão, quem acaba sofrendo, quem acaba tomando do próprio veneno somos nós mesmos, ó Pai. Pai, nos ajuda, ó Pai. Que o Senhor nos proporcione situações e momentos dessa semana, se tivermos que pedir perdão a alguém, se tivermos que resolver alguma situação, ó Pai, que o Senhor prepare toda a situação, todo o ambiente, ó Deus, e que possamos fazer isso, ó Deus, e que possamos ficar leves, ó Deus, e que possamos viver uma vida feliz, alegre, de vida plena, que só o Senhor nos concede, ó Deus. Que só com o Senhor nós temos a alegria verdadeira, só com o Senhor nós temos a plena alegria, Pai. Pai, abençoa cada um que ficou prontamente de pé aqui, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, e que o Senhor nos fortaleça a cada dia, ó Pai, para vivermos uma vida plena, abundante e alegre com o Senhor, ó Pai. É o que nós oramos e te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém.